Graça e paz, igreja. Muito boa noite. Que Deus venha abençoar a cada um membro da 7ª Igreja Evangélica Pentecostal Sarça Ardente. Nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo onde a nossa fé ela é colocada à prova, e é neste momento neste tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, que Deus colocou no meu coração de trazer para a igreja uma palavra, certo? Qual o título é Fé ou Incredulidade? Queria que vocês abrissem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 18 e 19. Amém? E na palavra está escrito: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém? A incredulidade ela é comparada com a desobediência nesta passagem bíblica. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, em sua epístola, no capítulo 3, versículo 31, ele nos chama a atenção para nos dizer que a fé é quem nos permite guardar a lei de Deus. Entendam, é a fé. É a fé que nos permite guardar a lei de Deus. Amém? A palavra de Deus ela nos diz que o pecado ele traz afastamento entre nós e Deus. Adão tinha ouvido da boca de Deus que se comesse do fruto proibido, certamente morreria. E ele não acreditou nesta palavra. Quando nos deparamos com as palavras de Deus escritas em Deuteronômio capítulo 28, nós podemos verificar que do versículo 1 ao 14, ele nos fala das bênçãos para a obediência. E do versículo 15 ao 68, ele nos fala das consequências da desobediência. Aí vem um questionamento no meu coração, e eu acredito que você deveria trazer para o seu também. Será que cremos absolutamente no que Deus diz? Será que aceitamos que Ele direcione o nosso caminho, o caminho que devemos tomar? Será que nós tememos em contrariar os mandamentos de Deus? Muitas vezes nós agimos como pessoas incrédulas. Isso mesmo, como pessoas incrédulas. Ou será que apenas nos esquecemos o quanto Deus é real e o que e nos esquecemos também que Ele está aqui conosco? Será que esta é a questão? Será que devido a esquecermos da onipresença e onisciência de Deus, isso resulta em não levarmos a sério as suas advertências e direção? O breve e carnal momento de prazer tem mais poder em nossas vidas do que o Deus que abrimos a boca para dizer que amamos. Breves momentos que buscamos para nos sentir melhor, cedemos à tentação. E isso só acontece porque em nossos corações reina a incredulidade. Está refletida em nossas ações e atitudes a fé de que Deus está sempre conosco. O meu andar e o meu caminhar dizem muito a respeito da minha fé e dizem muito a respeito da tua fé. O nosso comportamento ele só pode ser diferente se em espírito e verdade eu e você verdadeiramente cremos em Deus e aceitarmos essa verdade de que Ele está presente em nossas vidas e esquadrinha os nossos corações. Para todos
se submetem a ser afligidos pela fraqueza da carne e as influências de Satanás, a fé é algo inatingível. A dúvida sempre estará presente. Para todos aqueles, presta atenção, para todos aqueles que se submetem a ser afligidos pela fraqueza da carne, afligidos pela fraqueza da carne e pelas influências do maligno. A fé é algo que não se atinge, que não alcançamos. A dúvida, quando ela está presente, alguma coisa está errada em nós. A nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, ou estamos nos permitindo ser influenciados. É necessário uma transformação na mente, uma renovação pelo Espírito de Deus, que é um dom de Deus, pela graça, mediante o quê? Mediante a fé. No capítulo 12 do Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma, no versículo 1 e 12, ele nos traz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você recebe essa palavra? Você entende que para que nós venhamos experimentar o que é ser a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com este mundo? Está tendo dificuldade com isso, irmão? Peça a Deus que gere em teu coração arrependimento. Arrependimento dos teus pecados. Mas saiba que só reconheceremos nossos pecados através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Cristo. A renovação de nossa mente nos levará a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há salvação, não há vida eterna sem obediência. Isso mesmo. Não há salvação, não há vida eterna sem obediência. A morte, ela entrou pela desobediência de um homem. A vida e a imortalidade, elas foram novamente inseridas na vida do homem à luz pela obediência. Este caminho está aberto para nós, para mim e para você, através da obediência de Cristo Jesus. A fé, ela produz a obediência. Quando eu acredito, eu obedeço. E se eu acredito, eu me lanço. E se eu acredito, eu enfrento. E se eu acredito, eu me submeto. Em Atos capítulo 5, versículo 32, a palavra nos diz que Deus concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Para que venhamos a caminhar na luz, não podemos caminhar nos caminhos desta vida sem obediência pessoal. O início desta caminhada, nas veredas da obediência, acontece no dia em que nos convertermos. Quando invocamos o nome de Deus, quando cremos em Jesus Cristo e confessamos nossos pecados, porque essa é a primeira coisa que o Evangelho de Deus nos ordena a fazer. Esse é o primeiro tempo. A obediência nos leva ao trabalho. E trabalho na obra de Deus. Tiago, em seu ensino, nos diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, e eu falo das obras aqui que falamos, é as obras da obediência. Ela é morta, a fé é morta. Também os demônios creem. Você sabe disso, que Satanás também crê que treme? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. As obras aqui se aplica à obediência. Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. No livro de Gênesis, capítulo 22, 2, está registrado essa ordem direta de Deus. Isso foi uma ordem direta e objetiva, sem espaço para argumentação ou queixa. Isaque já era crescido o suficiente e ele carregou a lenha. E ele questionou ao pai: onde está o animal para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá. Isso é uma fé, amados, além da imaginação. Porque Isaque permitiu ser amarrado e colocado no altar? Por que ele não fugiu? Por que não clamou aos 2 outros servos por socorro? Por que não lutou por sua própria vida? Abraão deu o melhor que tinha. Isaque deu a si mesmo. Por quê? Porque ele confiava em seu pai e no Pai da eternidade. A obediência vem na fé, no acreditar. Fé e obediência são 2 lados de uma mesma moeda. Confiar na palavra de Deus e seguir o que ele determina, ainda que esta palavra seja: anda sobre as águas, ou continue em frente, o mar se abrirá. A obediência, ela é provada no silêncio, que vai do momento da ordem recebida ao cumprimento das promessas. A obediência de Abraão foi do momento que ele recebeu aquela ordem direta e objetiva de Deus, e ela foi até o momento em que Deus falou para ele: pare a sua mão. Mas ele, no seu coração, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele tinha fé no Deus vivo, no único Deus. Deus provê o cordeiro. Ele sempre proverá o que precisamos quando nós confiamos nele. Tenha plena convicção de que a fé implica em obediência. E a obediência, ela é um ato de fé. Deus proverá tudo o que você precisa. Confie nele. Espere nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, 28 nos afirma isso. Assim como não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira, também não há a possibilidade de se obedecer em parte. A obediência, ela só gerará bênção se formos integralmente comprometidos com ela, com a fé. Só fomos perdoados de nossos pecados porque Jesus Cristo obedeceu e se permitiu ser levado à morte. E olha que foi a morte de cruz. Só recebemos a graça pela mesma razão: a obediência incondicional de Jesus. A incredulidade é revelada na desobediência. Muitos questionam e argumentam que a obediência de Jesus foi somente porque ele era Deus. Mas olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo. Quando certa vez eu decidi ir para Jerusalém, mesmo depois de saber que corria risco de morte, ao dar ouvidos aos apelos dos seus amigos e discípulos, isso ficou registrado no livro de Atos, capítulo 21, versículo 12b e 13, onde ele disse: ele foi irredutível, porque todo esse drama, tornando as coisas ainda mais difíceis para mim. Vocês não entendem? A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar, mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso? Quem aceita o seu chamado por fé e obediência, deixa de olhar para si mesmo e olha apenas para Cristo. O seu alvo é Cristo.
Uma das coisas que atrapalha o nosso avanço e continuidade do nosso crescimento é achar que já está suficiente o que estamos fazendo. Quer ir para a igreja uma vez na semana e acha que isso é suficiente. Quer ir apenas nos cultos regulares da igreja e acredita que isso é suficiente. Quer orar quando vem a dificuldade e acredita que é suficiente. Quer apenas ouvir músicas espirituais e acha que é suficiente. Quer sentar nos bancos das igrejas e acredita que isso é suficiente. Quer ser crente apenas dentro da igreja e acredita que isso é suficiente. Não podemos nos permitir cair e permanecer nessa armadilha. Só Deus é suficiente. O nosso alvo é ser elevado à intensidade de fé que Jesus tinha. E quem pode determinar a intensidade da nossa fé somos nós. Afinal, estamos em um processo. O ritmo do nosso crescimento espiritual está comigo e está contigo. A nossa entrega e obediência determinam o nosso crescimento. Eu e você precisamos julgar se realmente o caminho de Deus que estamos trilhando em nossas vidas. Nem sempre o que me satisfaz é o que agrada a Deus. Procure entender a vontade do Senhor. Se não entendermos a vontade de Deus, como iremos corresponder a Ele? É possível se inclinar para a carne ou para o Espírito. E quem decide isso somos nós, eu e você. Quando eu e você deixarmos de obedecer o plano e o propósito de Deus, que Deus tem para as nossas vidas, estamos nos inclinando para a carne. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quando Jesus aqui fala sobre comida, ele fala sobre uma satisfação, ele fala sobre um apetite. Aí cabe perguntar onde está o nosso nível de satisfação em fazer a vontade de Deus. Quando não fazemos por obrigação. Santidade é o forte e intenso desejo de fazer o que Deus disse que éramos para fazer. Concupiscência é o forte e intenso desejo de fazer o que Deus disse que não éramos para fazer. No momento em que você e eu alinharmos a nossa consagração com nossos pés, aí sim a nossa inclinação será completa. Deus não escraviza, Deus não prende, Deus não prepara armadilha para ninguém. Mas saiba que Ele terá domínio sobre nós, sobre eu e você, se Ele tiver a nossa consagração. Ele vai exercer uma força sobre nós, tanto no querer, como também no realizar. Lembre-se, uma glória chama outra glória. Comece agora, de onde você está. Nunca diga não à oportunidade. Dê de graça o que de graça você recebeu. Se não fazermos nada com o que Deus falou, estamos em desobediência, exercitando a incredulidade, e Deus não opera na incredulidade. É como se fechássemos a porta para Deus quando colocamos a incredulidade em ação. Deixamos de obedecer a Deus porque nos falta a fé, porque não acreditamos. A decisão agora cabe a mim e a você. Fé ou incredulidade? Fé ou desobediência? Saiba que hoje é dia de semear. O que você espera colher? O fruto da fé ou o fruto da incredulidade? Vamos orar, amados? Que Deus abençoe a todos.
Pai de poder e de glória, graças nós te damos, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de buscarmos esse entendimento, Senhor Deus, que em nossos corações tem, Senhor Deus, que permanecer a fé, Senhor Deus, porque a fé, Senhor Deus, nos fará caminhar, Senhor Deus, pelos caminhos que tu escolheste para nós, Pai. Pela fé, Senhor Deus, seremos obedientes à tua vontade, ao teu querer, e podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade sua, Senhor Deus. Nos permita, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, com os teus passos, nos teus passos, Senhor Deus. Guia-nos, Senhor Deus, às águas tranquilas, Pai. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Obrigado e que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Até domingo.